E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos aí dar continuidade no livro de Atos, capítulo 14. Judeus e gentios creem em Jesus. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer, mas os judeus que preferiram continuar descrentes instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o evangelho. Um paralítico é curado por sua fé. Em Listra vivia um paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando fixou seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te, direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Rapaz! Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. Meu Deus! E assim a Barnabé deu o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos de natureza semelhante à vossa, e vós temos anunciado o evangelho para que vos afasteis dessa prática inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Paulo é linchado e atirado fora. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônia, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Ou seja, tudo aquilo que Paulo fez, né, com Estevão, fez com os discípulos, as perseguições, perseguiu a Cristo, tudo isso ele está pagando, e com nós, né, não é diferente. Então, cada pecadinho que nós fizermos, cada pecadão que nós praticamos,
nós iremos prestar conta com o Senhor, em terra, em vida, beleza? Vamos lá. O retorno dos missionários. E havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. É necessário que em meio às muitas aflições ingressamos no reino de Deus. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalha. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali com os discípulos por algum tempo. A questão sobre guardar a lei, Atos capítulo 15. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidares conforme a tradição instruída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-lo e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Bom, um pouquinho aqui mais para trás, a Bíblia fala que, né, não adianta a pessoa ser circuncidado se não tiver o coração circuncidado. Ou seja, não adianta a pessoa ser batizado, por exemplo, ou ir para a igreja, se a pessoa não tiver uma atitude de uma pessoa cristã, né? Se não fizer aquilo que o Senhor faria, beleza? Então, tenhamos aí o cuidado em observar isso. Não adianta você andar vestido com vestes de pessoas de igreja, andar com a Bíblia embaixo do braço, se você não tem uma atitude de cristão, né? Não basta só as vestes, você tem que ter as atitudes de cristão, as atitudes que o Senhor Jesus teria. Vamos aí dar continuidade. O Concílio de Jerusalém. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como a deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. A palavra de sabedoria de Tiago.
Então toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que, por meio deles, Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrasou-lhes: Irmãos, ouve-me. Simão narrou como, primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E como isso, então, de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escreva-lhe que se abstenham das contaminações, dos ídolos, das imoralidades, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. O concílio chega a uma decisão. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos, e por intermédio deles mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros, os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós, sem nossa permissão, e vos têm constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente. Pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vós estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior cargo, além destes preceitos necessários: que vos abstenhais de alimentos sufocados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. A decisão é recebida com alegria. E tendo se despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram, e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Havendo, porém, dedicado alguns tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, a fim de que retornassem aos que haviam enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros irmãos, pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Barnabé e Paulo se separam. Passados alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhasse. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que, desde a Panfilha, havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim da missão. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu consigo levando Marcos e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas. Partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos. E assim passou pela Síria e Cilícia, encorajando as igrejas.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!